O incendiário do sistema. Saudações, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim. Como eu estava dizendo, as pessoas têm pregado nas igrejas, nos encontros com Yahweh, as seguintes afirmações: que nós somos do Altíssimo e que o mundo jaz no maligno. Como eu disse na outra live, o mundo é o sistema, todo sistema que tem aqui, que se une para destruir a humanidade e prevalecer alguns, que são aqueles que fazem parte do sistema. E, segundo ensinam, são os senhores do mundo, a sociedade secreta, os Illuminati, etc. Jazer está sob o domínio, e maligno quer dizer diabo. Só que, enquanto a maioria das religiões, inclusive os próprios servos do Altíssimo, eles têm tirado da Bíblia, ou inspirado na própria Bíblia, porque os próprios que servem ao Altíssimo, eles se utilizam da Bíblia para poder falar as coisas do Altíssimo, inclusive eu, porque temos aquele ensinamento que a Bíblia ela tem 70% de mentira, mais 30% de verdade, porque o inimigo colocou um pouco de verdade em todas as literaturas para poder ficar fácil de enganar a população. Então o que é que ocorre? Enquanto as religiões de servo do Altíssimo se utilizam da Bíblia para provar a existência de um inimigo compatível com o Altíssimo, algumas religiões não acreditam que existe um ser tão poderoso contra o Altíssimo a ponto de desafiá-lo e ficar batendo de frente com ele em todo o tempo. Enquanto o Altíssimo está protegendo a população, esse inimigo está tribulando, enfrentando, tentando, perturbando a população. Aí o Altíssimo vai, livra a população, esse inimigo vai perturbar mais a população. E aí vai, um protegendo, um perturbando e um protegendo. Então, eles não acreditam, muitos religiosos não acreditam. Acreditam em um ser que trabalha para o Altíssimo, ou seres que trabalham para o Altíssimo, para tentar castigar, provar, experimentar e testar as pessoas que habitam na Terra para ver se tem confiança, fé, dependendo da religião. Então, já começa pelos judeus. Os mesmos judeus que não acreditam no Messias, ele também não acredita em Satanás. Os judeus acreditam que Satanás, ou Satã, ou Le Satã, ou Ha-Satã, está nas escrituras informando a adversidade ou adversário. Onde o lugar onde está escrito Ha-Satã significa adversário, ou pessoas que estão indo impedir outra de fazer algo. Aí eles citam a história de Balaão, que aquele anjo se colocou como Ha-Satã, ou seja, se colocou como adversário de Balaão. Tem uma história de Davi também, que eles falam que os inimigos dizem que Davi era Ha-Satã, ou seja, que Davi estava se pondo como adversário deles. Entendeu? Então eles usam a palavra Satã para os judeus como uma palavra que significa adversário. Não significa um demônio, um ser maligno que se rebelou contra o Altíssimo e aí foi lançado daqui para a terra, junto com outros que ele enganaram e ficou aqui querendo também detonar o homem, porque como ele não tem perdão, não tem mais possibilidade de voltar, mas o homem tem, então ele fica perturbando o homem também para levar uma quantidade de homens possíveis para o lugar que ele também vai ser lançado no final dos tempos. Então, os judeus não acreditam nisso, mas atrás dos judeus tem mais religiões que são ligadas aos judeus. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Luciferianismo, tá entendendo? Olha só, o Luciferianismo não acredita no diabo, tá entendendo? A igreja de Lucifer, o ministério luciferiano,
não acredita no diabo. Tá entendendo? Ele tem o mesmo pensamento dos judeus. Eles têm Ra-Satã como um anjo de experimento, como um anjo que castiga os seres humanos que pecam contra o Altíssimo. Ou seja, o Altíssimo estende a mão para os seres humanos blasfemam contra o Altíssimo, o Altíssimo aí sai e manda aquele Malau, aquele anjo, e destruir aquelas pessoas. Então, todas aquelas destruições que tem na Bíblia, que um anjo do Senhor, que o anjo de Balaão, que não sei quem fez, tudo ali são ministros que trabalham para o Altíssimo, segundo o luciferianismo. Ou seja, eles não acreditam em um ser maligno, inimigo de Deus e dos homens, vamos botar assim. Tá entendendo? Como eles têm o Altíssimo, os luciferianos, eles têm o Altíssimo como Yod-Heh Vav-Heh. Eles chamam de Yod-Heh Vav-Heh. Aí o que é que ocorre? A Umbanda, o Candomblé e a Quimbanda já acreditam que os orixás, eles não são demônios. Os orixás não são diabo. O Exu não é diabo. Ou seja, na Umbanda, na Quimbanda, os orixás são catiços, ou seja, escravos de ruas. São espíritos de escravos daquela época da escravidão. São escravos que morreram sem a salvação, morreram sem o Altíssimo e viraram escravos da perdição. E já o Candomblé já tem a Pombagira, o Exu, o Sete Facadas, o Zé Pilintra, como Maria Mulambo, como seres que tomam conta da natureza. Tá entendendo? Seres que são ministros que trabalham por Altíssimo, para o Altíssimo, para cuidar da natureza como um todo. Terra, mato, vegetais, animais, sol, lua, chuva, relâmpago, trovão, tudo, frio, calor, tudo tem os orixás que comandam todos esses elementos da natureza. Então não são diabo. Tá entendendo? Por quê? Porque eles acreditam que nenhuma força pode combater o Altíssimo, nem se rebelar contra o Altíssimo. Você vê que o povo do Altíssimo diz que o pecado, a guerra, a confusão, a contenda já começou lá nas alturas. Lá nas alturas. Já essas religiões diz que o Altíssimo ele é infinito. E como ele é infinito, não há força nenhuma para se rebelar contra ele. Porque se tivesse, ele já sabia. Porque o Altíssimo fez tudo perfeito, então as coisas perfeitas não vão se rebelar contra ele, não vão se voltar contra ele. Então, enquanto alguns que servem a Deus ou a Yahweh acredita que há uma força que combate com ele, que saiu dele, mas vai de contra ele e está perturbando a humanidade, e Yahweh um dia vai destruir para poder colocar essa pessoa no reino, outras religiões não acreditam que existem seres regentes do mal, ou seja, seres poderosos que seriam compatíveis com o poder do Altíssimo para combatê-lo ou tentar guerrear contra ele acerca dos homens. Até aquele inimigo, aquele Satanás lá que apareceu no meio dos anjos de Deus lá para tentar Jó, ali foi tudo combinação de Deus com aquele Satanás para poder provar a fé de Jó. Não tem nada a ver com porque inimigo, porque teve aquela guerra no céu que Miguel, mas a serpente lutando e aquele samba de cacete, aquele bato de espada para lá, só que a serpente não conseguiu vencer, nem os seus anjos também conseguiu, e aí foi lançado na terra. Quer dizer, foi lançado logo pra gente. Rapaz. Aliás, que ainda tem uma situação, que segundo essas religiões, isso tudo começou, sabe onde? No zoroastrismo, é isso mesmo. Ou seja, o zoroastrismo, ele criou uma força maligna que chama-se Arimã, que luta contra Ura Mazda. Ura Mazda é a força do bem e Arimã é a força do mal. Ou seja, como os homens antigamente faziam as coisas erradas, praticavam seus delitos, suas coisas ruins, suas malignidades, e eram condenados, eram julgados e condenados, então o zoroastrismo criou uma força maligna para se responsabilizar
pelo defeito dos seres humanos, pelos pecados dos seres humanos, pelos crimes dos seres humanos. Ou seja, os seres humanos cometem um pecado, cometem uma coisa maligna, um crime, um assassinato, um estupro, coisas dessas parecidas, e aí foi a força maligna que fez ele fazer isso. Aí quando aquela força maligna deixa ele fica se perguntando por que ele fez isso, por qual motivo, como, se ele não teria coragem de fazer isso e tal, quer dizer, tirou a responsabilidade dos seres humanos e passou para um ser invisível. Então qualquer pecado que o ser humano cometer, a culpa não é dele, a culpa é do diabo. Então o diabo ele veio para tirar a culpa do pecado dos seres humanos. Então quando os seres humanos cometem qualquer coisa, não foi o diabo, foi Satanás que usou ele, foi Satanás que entrou nele, foi Satanás que soprou no ouvido dele. Então, segundo essas religiões, o zoroastrismo criou a figura de Satanás para tirar dos homens as culpas dos seus pecados. E você, acredita em quê? Acredita que existe ou que não existe o diabo?